Então, vamos apresentar a Cassi para quem ainda não conhece. Vamos, mas a gente precisa começar do jeito certo, falando da parte que quase ninguém conhece. Eu tenho 27 anos, sou cristã, nasci no Paraná, mas foi aqui no Mato Grosso do Sul que eu escolhi escrever a minha história. A minha infância foi tranquila, mas não fácil. Ainda criança, eu enfrentei problemas de saúde que me acompanharam por anos e por causa deles eu sofri muito bullying na escola. Aos poucos vieram as mudanças. Num único ano, eu morei em 3 estados. E olha, quem se muda tanto assim, aprende cedo uma coisa. A vida, ela quase nunca segue o roteiro que a gente imaginou. Nada chega pronto. E tudo que vale a pena exige muita coragem e muita força de vontade. Eu fui bolsista boa parte da minha vida, no ensino médio e na faculdade. Sempre gostei muito de estudar, de livros, de escrever. Mas tinha uma coisa que eu gostava ainda mais: pessoas. Por isso que desde a adolescência eu já era voluntária em tudo que pudesse, na igreja, na escola, em projetos sociais. E quando eu vi o meu país tomar um rumo que eu não aceitava, eu também não consegui ficar em casa. Por isso que ainda muito nova, eu fui pra rua. Pensando bem, desde cedo eu já sonhava em fazer parte de algo maior do que eu. E quando chegou a hora de escolher uma profissão, até me lembro que eu nem me perguntei qual que dava mais dinheiro. Eu me perguntava aonde que eu poderia ser mais útil. Foi dessa forma que eu escolhi a psicologia. E foi vivendo essa escolha que algo aconteceu e tudo mudou. A pandemia. Você lembra daquele silêncio? Ruas vazias, portas fechadas, um medo no ar e ao mesmo tempo famílias inteiras começando a passar fome? Foi nesse período que eu fui trabalhar numa instituição na periferia. Eu cheguei lá achando que eu estava indo ajudar aquelas pessoas e estava completamente enganada, porque foram elas que me ajudaram. Agora chegou a felicidade dentro da nossa casa. Em poucos meses, nós colocamos de pé um projeto que ele chegou a mais de 500 famílias. Isso foi tão marcante que virou até o tema do meu trabalho de conclusão de curso. Mas o que ficou não foi o número. Atrás de cada porta tinha uma história escondida na pobreza, na solidão, no sofrimento de todo dia. Eu cheguei lá achando que eu levaria esperança, mas na verdade, quem encontrou esperança fui eu. No sorriso de uma criança, nas lágrimas de uma senhora, nas mãos marcadas de tantos idosos. E no meio daquilo tudo, eu sentia que Deus ele estava me mostrando um caminho maior do que eu imaginava. Porque foi ali que eu entendi uma coisa. Aquelas pessoas, elas precisavam de acolhimento, de comida, de dignidade. Mas muitas daquelas dores, elas vinham de decisões tomadas longe demais da realidade que elas viviam. Foi exatamente naquele lugar que de verdade eu entendi o que é a política. Não uma política como poder, mas uma política como um jeito de cuidar de pessoas. A partir dali eu não consegui ficar mais parada. Eu comecei a pensar em uma nova geração. Naquela época eu já acompanhava um jovem vereador que eu admirava, Nicolas Ferreira. E ver alguém tão novo defender com coragem aquilo em que acreditava me mostrou que idade nunca foi desculpa para adiar o cumprimento de um chamado. Por isso que eu fundei aqui no meu estado o Juntos MS, um movimento que nasceu para preparar uma geração de jovens, cristãos e conservadores. Não para ficar só estudando política, mas para verdadeiramente formar liderança. Gente pronta para ocupar espaço, defender aquilo que acredita e ajudar a mudar o Brasil. Mas eu também não queria conhecer a política só de fora, então fui trabalhar na Câmara Municipal de Campo Grande, depois na Câmara dos Deputados em Brasília, acompanhei a CPI do MST, porque eu acredito que para a gente defender uma ideia, primeiro você precisa de verdade entender como as coisas realmente funcionam. Nesse caminho aí, eu criei um movimento Desperte e Governe e cheguei a reunir mais de 1000 jovens numa única conferência. E foi vivendo todas essas histórias que eu decidi disputar a minha primeira eleição. Muita gente achou que a minha história começava ali, mas na verdade ela já vinha sendo escrita há muito tempo. E pela lógica da política, eu perdi, mas eu nunca enxerguei daquele jeito. Até porque aprendi bem cedo que quem tem medo de falhar já falhou antes mesmo de começar. Mesmo sem apoio de grupo político, 2.012 pessoas confiaram numa jovem que nunca tinha ocupado um mandato. Aquilo não parecia um fim. Na verdade, para mim foi Deus dizendo: agora vai, amplie a missão.
Foi aí que todo aquele movimento jovem virou o Instituto Desperte e Governe, para formar líderes comprometidos em transformar a própria comunidade. Naquele momento, passei a enxergar o impacto que uma pessoa pode ter. Mesmo sem mandato, eu comecei a falar sobre uma das causas que mais machucam o meu coração e que afeta milhares de famílias no Brasil: a violência contra as nossas crianças. E aquilo que começou como uma voz, virou mobilização, virou audiência pública, virou compromisso, virou ação. Naquele dia eu percebi que quando existe propósito, as oportunidades de ampliar a nossa voz aparecem. E foi ali que eu tive a certeza de uma coisa: servir nunca dependeu de vínculo político ou de um mandato. Um cargo por si só, ele não cria propósito, ele apenas amplia aquilo que já existe. E talvez seja justamente por isso que eu não consigo mais permanecer onde estou. Depois de tudo que eu vivi, de todas as pessoas que eu conheci, de tudo que nós construímos ao longo desses anos, eu entendi que chegou a hora de dar um novo passo, de aceitar uma nova missão, a maior missão da minha vida. Sou pré-candidata a deputada federal pelo Mato Grosso do Sul. Não para começar uma história, mas para levar mais longe a que eu já venho construindo há anos. Para defender quem muitas vezes não tem voz, para proteger aquilo que eu acredito, para alcançar uma geração e principalmente para honrar o estado que eu escolhi chamar de lar, ajudando a construir o Mato Grosso do Sul forte, pronto para ocupar o lugar que ele merece no Brasil. Porque para mim, a política nunca foi o propósito, ela sempre foi uma ferramenta. O propósito continua o mesmo daquela menina que sonhava em fazer parte de algo maior do que ela. Muito prazer, eu sou a Cássia Monteiro e agora você me conhece um pouco melhor e sabe que eu estou diante da maior missão da minha vida. E se você chegou até aqui, provavelmente você também já sentiu isso, vontade de fazer parte de algo maior do que você. Então essa missão não é só minha. Ela é nossa. Se você é trabalhador e está indignado por sustentar um país que não te escuta, se você é jovem e não aceita um sistema que quer impor suas vontades sobre você, se você é cristão e está cansado de ver os seus valores sendo excluídos, sufocados e tratados como vergonha, e principalmente se você é de Mato Grosso do Sul e quer ver o nosso estado no lugar que ele merece, então essa missão também é sua. Agora eu convido você, me acompanha por aqui, compartilhe esse vídeo e faça parte dessa jornada comigo. Ela promete ser divertida, intensa e desafiadora, mas no final vai valer muito a pena.